Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ticker de Investidor. Eu sou Giovana Della Pasqua e hoje nós vamos falar de alguns conceitos. Eu separei alguns conceitos que, por vezes, para nós investidores, a gente tem alguma dificuldade. Então, hoje eu queria falar algumas coisas quanto a isso. Eu vou trazer aqui exemplos da quarta emissão do ALZR. Então, se você é cotista do fundo, fica até o final, que eu vou falar um pouquinho de pegar dentro dos conceitos alguns exemplos da nova emissão do ALZ. De antemão, eu já peço para você, se você curtir o nosso canal, já deixa o like aí para que mais pessoas, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? De pronto, vamos lá então os conceitos. O rendimento é diferente de rentabilidade, tá? E por que que eu trago isso? Porque muita gente, às vezes, pensa que um fundo imobiliário, no caso eu vou tratar só de fundos imobiliários hoje, um fundo imobiliário ele distribui dividendos. Não, ele não distribui dividendos, ele distribui rendimentos. Então, rendimentos é o que você vai ver ali, o 0,50 reais, 0,60 centavos, 0,70 centavos, R$ 1,20, é isso que é um rendimento. É o quanto em reais é distribuído e está vinculado à atividade do fundo. Então, se o fundo ele deu lucro, ele vai ter a distribuição do seu rendimento, e não dividendo. O dividendo é para ação. E o que seria rentabilidade? Rentabilidade é o percentual, que é aquilo que a gente diz, né, o yield, que está ligado, no caso do dividend yield on cost, ao preço de aquisição, o preço médio do investidor. Então, cada investidor vai ter um dividend yield on cost, que seria o preço de aquisição, né, o quanto tá tendo de rentabilidade a cota do fundo que ele comprou em relação ao seu preço de aquisição, tá? Então, isso é dividend yield on cost. Já dividend yield do fundo imobiliário, ele não é fixo, e ele está baseado no lucro a ser distribuído que o próprio fundo gera dos ativos, enfim, que ele tem no seu portfólio, né? E ele está também ligado ao preço da cota, tá? Então, o dividend yield, né, daquele mês tem a ver com quanto ele vai te distribuir, que seria o rendimento, né, dividido pelo preço da cota. Vamos a um exemplo disso aí. Então, a LZR, vou pegar esse exemplo, no dia 4/6, eu estou gravando esse vídeo no dia 5/6, então eu peguei o preço de fechamento de ontem, da cota, ontem ela fechou a 124,95. E ele já anunciou um rendimento, desculpa, de 0,6753. Com esse preço de cota de fechamento de ontem, dá um dividend yield de 0,54%. Então, rendimento 0,67 centavos, dividend yield do fundo imobiliário naquele mês 0,54 com o preço da cota do fechamento de ontem. Se eu pegar esse mesmo fundo, há um mês atrás, ele tinha um valor da cota a R$ 126, ou seja, mais alta que ontem, e um rendimento menor que o anunciado. Isso dá um dividend yield de 0,4825%. Dividend yield vai ser sempre um percentual e rendimento sempre em reais, centavos ou R$ 1, alguma coisa assim. Agora, se eu pegasse o preço de um mês atrás do ALZR, o 126,12, e dividisse pelo que ele distribuiu esse mês, eu teria um dividendo de dividend yield de 0,5354, ou seja, mesmo o preço, porém o dividendo aqui aumentou, eu teria um dividend yield melhor que aqui. Agora, preços diferentes, ou seja, aqui é menor, dividend yield maior, eu tenho o rendimento maior, perdão, eu tenho um dividend yield maior. Então, o que eu quero trazer aqui? Que vocês entendam o impacto do dividend yield do mês e o dividend yield on cost. Dividend yield on cost, preço médio, dividend yield do mês, cota e rendimento. Fechou? Os dois primeiros conceitos entre rendimento e rentabilidade. Ok? Então, fechamos os dois primeiros conceitos. Depois disso, nós vamos falar de integralização e conversão, que é uma grande dificuldade
e de entendimento e faz confusão. Então, por isso que eu trouxe aqui. Integralização é quando você paga as cotas subscritas. Então, você pega os seus recibos, né? Então, você tem direito aos recibos que vira 13, 14, por exemplo. Né? Então, integralização é quando o dinheiro sai da sua conta, na corretora. Então, aí você recebe um fato relevante. O fundo imobiliário integralizou X milhões de cotas, entendeu? Então, isso quer dizer o quê? Que ele, a partir daquele momento, o fundo imobiliário está com o seu dinheiro. E você não tem as cotas, você tem recibos. Então, o fundo imobiliário tem recibos e aí você já começa a ter rendimento sobre esses recibos, até eles converterem. Então, por vezes a gente vê que o rendimento foi 0,50 da cota 11 e dos recibos 13 e 14 foi 0,25, por exemplo. Aí você já sabe que o fundo imobiliário está em emissão e teve essa diferença. Então, integralizou, saiu o dinheiro da sua conta. Essa é a grande chave que você tem que entender quanto a isso. Integralizou, o fundo já está com uma parte do dinheiro com ele. Então, a partir daquele momento, ele provavelmente vai estar em renda fixa para as novas aquisições. Já a conversão é efetivamente quando o recibo, que é aquilo que está na integralização, né, do dinheiro que saiu quando o recibo, propriamente dito, vira cota. Então, aquilo que você tem na sua custódia de 13, 14, vira 11. Integralizou, saída de dinheiro, converteu, é quando você efetivamente já pode integralizar. Converter. Não, integralizar, é isso que eu quero dizer, integralizar. O que você tinha de recibo, as suas cotas antigas. Então, a partir daquele momento que converteu, tudo se tornará 11, ok? E aí vem uma grande questão aqui que muitos se perguntam, aonde fica o preço médio nisso aí? Na integralização ou na conversão? Eu, Giovana, sempre deixo na conversão das cotas. Por quê? Porque efetivamente é quando ela se torna 11 e se junta às antigas. Né? Então, na conversão é que eu coloco, a partir de quando converteu, eu coloco o novo preço médio. Ok? Muito bem. Então, sobras de direito e montante adicional. A sobra dos direitos são aquelas cotas que não foram exercidas por algum cotista, né, durante a emissão. Então, não foram, então aquilo está sobrando, então você pode pedir, solicitar aí, dentro do rateio, as sobras do direito. Já o montante adicional, o administrador, ele coloca para os participantes, né, durante a emissão, um percentual que normalmente é 20%, a mais de cotas, que é por conta da alta procura que aquela emissão está tendo junto à sua base de cotistas, né, ou novos cotistas, dependendo se é uma 400, e que ele pode fazer uma solicitação a mais dessas cotas. Então, as sobras de direito é o que não foi usado nessa primeira parte da subscrição, né, então, os cotistas não tiveram interesse em subscrever, e o montante adicional é um percentual a mais do que o anunciado. Se uma oferta é de 250 milhões, eles podem colocar 20% a mais dos 250 milhões, ok? O meu cachorro deve estar latindo porque está querendo entrar e eu não deixei. Então, vocês não se preocupem com esse latidinho maroto ao fundo. E eu trago um último conceito aqui, que é o fator de proporção. Tá? Fator de proporção é o percentual de direitos que você tem para participar da emissão. Isso aqui a grande maioria já sabe, mas o que tem por trás disso aqui? Por trás disso aí, que tem o quê? Que se um fundo imobiliário vai fazer uma emissão, ele vai aumentar de tamanho. O fator de proporção vai dizer o quanto ele vai aumentar de tamanho. Então, se um fundo imobiliário tem um fator de proporção de 40%, ele vai aumentar 40%. E se um fator de proporção é 100%, ele vai duplicar o seu tamanho. Então, isso aqui é importante a gente entender, porque tem gente que diz, que pena que só veio 20%. Não, não é que pena que só veio 20%, é que o fundo já está grande o suficiente que ele pode fazer pequenas emissões de percentuais menores que não vai impactar tanto os rendimentos dos cotistas. Isso a gente também tem que entender.
Por outro lado, se ele vai duplicar de tamanho, muito provavelmente ele vai ter o dobro do caixa. Tendo o dobro do caixa, a gente já sabe que o preço da cota tende a cair, porque a diminuição daquele mês do rendimento também deve cair. Então, o que eu queria trazer para aqui, para vocês aqui, é o conceito que está por trás disso. E tem algumas vezes que fundos imobiliários eles só falam do preço da cota e quantidade da cota, eles não falam o percentual. E aí eu vou ensinar como você calcula isso, tá? Então, quando vem um fato relevante que não tem o percentual ainda, você vai, a partir de hoje, já saber como calcular isso, que é o quê? É o fator de proporção, então, o percentual de direitos que você tem, né, para participar dessa emissão, e aí é o quê? É o número de cotas da emissão, né, não incluindo o montante adicional que a gente viu anteriormente, sobre o número de cotas atuais. Então, vamos ao exemplo do ALZR. Então, a quarta emissão do ALZR, eu tirei aqui ontem do Status Invest, o ALZR hoje tem 4.479.884 cotas. E aí, durante o fato relevante desta emissão, ele diz que serão emitidas inicialmente 2 milhões de cotas. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Número de cotas da emissão dividido pelo número de cotas atuais. Então, está aqui o número de cotas da emissão, 2 milhões, sem um montante adicional, e o número de cotas atuais, 4 milhões e 400. Isso dá 44,64%. Então, aqui, continuando o fato relevante, ele diz que dá 0,4464. Então, a partir de agora, você já sabe, então, para que serve, como é que você pode interpretar essa informação, porque é muito importante. Eu até estava numa expectativa, eu pessoalmente estava numa expectativa que o fator de proporção aí seria menor para essa subscrição. Mas depois, lendo o fato relevante, a gente pode identificar aí o que eles vão fazer com o dinheiro, e daí, olhando o prospecto da emissão, para mim ficou mais claro. Bom, então, em termos de conceito, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Um vídeo rápido, mas que eu acho que consegue ir bem no ponto que tem muitas dúvidas dos investidores. Deixa nos comentários se você quer que eu faça uma análise rápida aí da quarta emissão do ALZR. Deixa aqui o like se você gostou do vídeo de hoje, aí a gente consegue atingir mais investidores, né? E compartilhe aí com os seus amigos e com seus colegas investidores aí essa pequena distinção, né, do que é efetivamente fator de proporção, sobras de direito e montante adicional, integralização e conversão, e quando realmente mudar o PM, e o que é rendimento e rentabilidade. Ok? Espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês. Até o próximo vídeo do canal Ticker de Investidor.